Sistemas operacionais. Professor Alexandre Freire. Na aula de hoje falaremos sobre o primeiro trabalho. E vocês estão ouvindo a música Pequeno Cidadão, da banda Pequeno Cidadão. Muito bom, ó, o Edgar Scandurra solando. Bom, vamos lá. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. O Pequeno Cidadão é música infantil, né? Então fica a dica aí para quem tem filho ou sobrinho. A dica aí. No Pequeno Cidadão é um projeto, né, do Arnaldo Antunes com o Edgar Scandurra e com uma outra galera aí. O Edgar Scandurra é o guitarrista do Ira, né? E o Arnaldo Antunes, acho que o pessoal também conhece aí. Bom, vamos lá. Pessoal, então hoje eu vou falar para vocês aqui do primeiro trabalho que vocês vão fazer para nossa disciplina, tá bom? Vai ser um trabalho em dupla, tá? Pode fazer individual também, se quiser, ou então em dupla, tá bom? Só vou deixar fazer em trio se de repente o número de alunos for ímpar na sala e aí todo mundo lá fechou as duplas e tal, aí o último pessoal lá, que tiver algum pessoal que, para não ficar um aluno sozinho, né? Aí eu deixo fazer em trio. Mas só nesse caso, tá, pessoal, de acontecer isso, de fechar todas as duplas certinho e sobrar um trio, porque às vezes tem alguns alunos que querem fazer sozinho, né? Aí, sabe, nesse caso eu não vou deixar fazer trio não, tá? O trio é só quando realmente, assim, não tem outra possibilidade, tá bom? Então tenta negociar entre vocês aí, para vocês conseguirem fechar as duplas certinho. E aí se sobrar lá 3 alunos sem dupla, aí pode formar um trio. Beleza. A data de entrega, né? Tem 2 datas de entrega aqui. Tem uma primeira data de entrega, que é um pedaço aqui do trabalho que vocês têm que fazer, mas que é bem fácil de fazer, tá? Isso aqui vocês vão fazer com o pé nas costas. E nem vale também muita nota essa parte aqui. Vocês já vão entender o que é, tá? E aí depois a entrega mesmo de verdade é dia 31 de outubro, tá bom? É um domingo, tá? Beleza, então vamos ver aqui a descrição, né? Primeira coisa, que assista o vídeo explicativo sobre o trabalho, que é esse vídeo que vocês estão assistindo aqui agora. Por quê, né? Tem um código aqui, tá? Então esse é um trabalho de implementação. O que vocês vão fazer é implementar um sistema operacional de cabo a rabo e acho que é tranquilo de vocês fazerem isso. Pena que eu não tô... esse tipo de piadinha eu gosto de fazer olhando para a cara de vocês, que eu vejo o pessoal arregalando os olhos. É claro que não é isso que vocês vão fazer, né? O que vocês vão fazer é simular escalonadores do sistema operacional. Tá? E os escalonadores e algumas coisinhas a mais do que isso, mas é basicamente sobre escalonadores o trabalho, tá bom? Então, deixa eu mostrar. Aí eu tenho um código aqui já que eu vou entregar para vocês e o que vocês vão fazer é trabalhar em cima desse código, tá bom? Escrever lá os escalonadores, escrever o que ficou faltando aqui para completar o código, tá bom? Opa! Então, deixa eu mostrar o código para vocês, ó. Então assim, ó, vocês têm, então tem essa classe aqui, ó, que é o sistema operacional, tá bom? No sistema operacional ele tem um processador, tá? O processador aqui pra gente vai ser representado por uma classe, né? E aí vamos ver o que tem um processador aqui, ó. Então esse processador, ele é um processador que só tem 5 registradores, tá bom? E ele tem um método aqui, ó, executa, tá bom? Então você passa para ele uma operação e chama esse método executa, tá bom? E aí o registrador vai lá e o processador vai lá e executa a operação que você pediu para ele executar, tá bom? Isso tudo aqui vocês não precisam mexer, tá? Então as partes que eu implementei, aliás, não é para vocês alterarem esses códigos aqui, tá bom? Vocês podem até adicionar algumas coisas nos pontos específicos do código que eu já vou... Vai ficar claro para vocês aqui, ó, conforme eu for explicando.
aonde vocês podem mexer, tá? Mas não é para alterar o funcionamento das coisas que eu fiz aqui, tá bom? É só para vocês fazerem lá os escalonadores, né? E as coisas aqui que vocês têm que fazer. E para isso, eventualmente, vocês vão querer mexer um pouco aqui em algumas classes, tá? Isso aí não tem problema. Então, beleza, o processador é isso, tá? Tem 5 registradores só. E ele tem só esse método aqui, que é executa uma certa operação, tá bom? Beleza. Aí, ó, as operações, elas são aqui, ó. Então, eu tenho essa classe aqui, operação, que ela meio que não tem nada, ela tem um método aqui de validação, que eu já vou explicar para que serve. E aí, todas as operações, elas têm que estender essa classe aqui, tá bom? Então, por exemplo, operação de soma. A operação de soma, ela estende a operação, tá? Então, ela é uma operação. E aí, o que, que esse objeto aqui tem? O que o processador precisa saber para ele fazer uma soma? Ele precisa saber em qual registrador está uma parcela, qual registrador está a outra parcela, e em qual registrador ele tem que colocar o resultado da soma, tá bom? Então, ele vai pegar o valor que está nesse registrador aqui, somar com o valor que está nesse outro registrador aqui e jogar a resposta nesse registrador aqui. Tá bom? Então, essa é uma operação que o teu processador consegue fazer, tá bom? Então, ó, vamos até olhar aqui, ó. Se a operação for de soma, aí ele vai lá e pega, ó, o valor que está no registrador, ó, então ele vai lá nos registradores, no registrador que você falou que queria. Aliás, eu até estou olhando aqui que eu esqueci de validar a operação. Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá aqui. Estou validando a operação. Tá. Então, o processador, ele vai lá, pega o valor que estava num registrador, pega o que estava no outro, soma e guarda a soma nesse outro registrador aqui. Beleza? Então, tá bom. Outra operação que o teu são duas operações só, tá? Que o teu processador executa. É a operação que carrega um valor num registrador, tá? Então, o que tem essa operação? O registrador e o valor que você vai carregar nele, tá bom? Então, essa operação, vamos olhar lá como que o processador faz, ó. Então, se for carrega, o que ele faz? Ó? Ele vai nesse registrador que você especificou e guarda o valor que você especificou, certo? Então, tipo, para fazer uma soma, o que você vai ter que fazer? Primeiro você vai ter que executar a operação carrega um valor lá nesse registrador, depois você chama a operação carrega o outro valor no outro registrador e depois você chama a operação soma, tá bom? Passando os dois registradores em que você gravou lá os valores que você quer somar e qual o registrador onde vai estar a resposta, beleza? O teu processador só sabe fazer isso, beleza? Aí também é claro que assim, com isso você não consegue fazer nada, mas assim, é só pra gente brincar aqui, tá? Então vamos brincar que os nossos programas, eles só têm esses dois tipos de operação. Na verdade, o nosso programa ele vai ter um outro tipo de operação, mas é uma operação de entrada e saída. Então ela não vai pro processador, tá bom? Então lá o processador, ó, quando você chamar aqui, ó, se não for operação de carrega e nem de soma, ele vai dar exceção. Ele vai falar, você me chamou aqui como operação inválida, tá? Então essa operação de entrada e saída, ela não é para ir lá para o processador, tá bom? Aí o que é uma operação de entrada e saída? Ela é uma operação meio que abstrata. Você só tem que dizer qual é o identificador do dispositivo, sendo que a gente vai considerar que a gente tem 5 dispositivos, tá? Então, de novo, 5 aí é o número mágico, né? Então a gente tem 5 registradores e tem 5 dispositivos de entrada e saída, tá? Então os identificadores vão de 0 a 4, né? E aí, uma operação, então, ela só diz qual é o dispositivo que ela quer usar e ela vai ter um número de ciclos aqui. Só para indicar, tipo, porque vamos supor, se você fosse num processador, numa operação de verdade, né? Se fosse fazer uma leitura de um arquivo, aí você quer ler, tipo, 1 byte do arquivo. Aí é uma operação curta, né? Que é executada rápido. Ou então você fala, né, eu quero ler 1 giga do arquivo. Então aí é uma operação mais longa, demora mais tempo. Então, tipo, esses ciclos aqui é meio que para indicar quanto tempo essa operação vai demorar, tá bom? E isso é medido em ciclos, tá? O nosso sistema operacional aqui, ele vai sempre... Vocês vão ver aqui já como que ele funciona, tá? A cada iteração a gente meio que vai contar um ciclo, tá?
Então meio que está contando quantas iterações essa operação ela vai ter que ficar lá ocupando o dispositivo com esse identificador aqui, tá bom? E você vai ter que gerenciar, vocês, né, vão ter que gerenciar essas filas aí dos registradores. Desculpa, as filas dos dispositivos de entrada e saída, tá bom? Essa parte eu não implementei, vocês que vão implementar, tá bom? Cada dispositivo vai ter a sua própria fila, né? Mas é tranquilo de fazer, né? E assim, vocês podem, como essa aqui não é uma disciplina de estrutura de dados, vocês podem usar as estruturas de dados básicas do Java, tá? Tipo linked list, array list, essas estruturas básicas vocês podem usar, tá bom? Na dúvida me pergunta, tá, pessoal? Porque assim, a ideia é que vocês façam as coisas. Então, por exemplo, se a API do Java tiver um escalonador lá, você não vai poder usar, tá? Porque eu não sei se tem, eu acredito que não tem, mas se tiver, você não vai poder usar. Porque essa é o foco do trabalho aqui, é justamente implementar escalonadores, tá bom? Beleza, falei das operações aqui, né? Aí, ó, vamos ver o sistema operacional aqui, ó. Primeiro, vai ter um arquivo aqui, né? Deixa eu mostrar o arquivo aqui para vocês, ó. Então, esse arquivo aqui, ó, o que ele está falando? Ó? Ele está falando que tem dois processos, tá? Então, o formato do arquivo é esse aqui. Quando vocês olharem no código aqui, vai ficar mais fácil. Quando eu leio a entrada aqui, ó, cadê? Deixa eu ver. Ó, ler arquivo entrada. Aqui fica mais fácil de ver o formato, tá? Do arquivo. Então, primeiro, eu tô lendo o número de processos, tá? Aí, então, disso aqui você vai deduzir aqui qual é o formato do arquivo, tá? Então, o formato do arquivo tá aqui, assim, né? Ó, são dois processos que tem, tá? Então, cada arquivo digamos, é uma simulação que você vai fazer, tá? Então, aqui vão entrar dois processos. Aí, para cada processo, o que eu tenho que descrever, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho que lembrar aqui, ó. É o instante de chegada, tá? Então, o primeiro instante aqui é o instante 0, tá? E aí a gente vai contando, cada ciclo como um instante, tá? Então, no começo é um instante 0, tá? Então, se o primeiro processo chega, tipo, se você não tiver nada no instante 0, você não vai ter nada para simular, né? Então, vamos assumir que pelo menos algum processo tem que chegar no instante 0. Tá? E aí a cada instante também, pessoal, chega no máximo um processo, tá bom? Então isso é uma regra, tá? No arquivo de entrada não pode ter mais do que um processo chegando no mesmo instante, tá? Então a cada instante chega no máximo um processo. Então para cada processo eu tenho que dizer, ó, o instante de chegada dele e o número de operações que ele tem. Digamos que é o tamanho do código-fonte dele, tá? Então esse processo, ó, ele chega no instante 0 e o código-fonte dele tem tamanho 5, tá? Ele tem 5 operações, tá? Aí agora então as próximas 5 linhas são as operações desse processo aqui, tá? Aí depois, ó, esse outro processo, ó, ele chega no instante 2, tá? E o código-fonte dele tem tamanho 3, então ele tem 3 operações, tá? Então as próximas 3 linhas é o que descreve as 3 operações desse processo, tá bom? Aí você poderia pôr mais um processo aqui, ó, processo 3. Aí esse aqui eu falo, ó, chega no instante 1, tá? Não precisa estar ordenado, tá? Aqui, ó, eu falei que chega no instante 0, aqui eu falei que chega no instante 2, né? Aqui eu posso falar que chega no instante 1, não tem problema. Eu só não posso repetir, ó, vou dizer de novo aquilo que eu já falei antes, ó, eu não posso tipo, colocar outro processo chegando num instante em que já tinha um processo chegando. Então no 0 eu não posso pôr mais e no 2 eu também não posso pôr, tá? Então não poderia pôr um 2 aqui. Mas no 1 eu poderia, tá? Então colocar fora de ordem não tem problema. Então eu falo, ó, tem um processo aqui que chegou no instante 1 e tem tipo 50 operações. Aí nas próximas 50 linhas eu tenho que descrever as operações do processo. Beleza? Acho que deu para sacar aí, né? Aí, como que eu descrevo as operações do processo? Só tem duas, né? Uai, caiu o Eclipse? Ah, não, tá aqui. Caiu o Eclipse, ok, cara. Tô no Eclipse. Aqui.
Então, como que eu descrevo as operações, né? São 3 operações. Aí elas têm código, tá? A operação de código 1, a de código 2 e a de código 3, tá bom? Aliás, eu não botei nenhuma. Ah, tá, tem uma aqui de código 3, tá. Então, a operação de código 1 é a operação de entrada e saída. A operação de código 2 é a operação carrega. E a operação de código 3 é a operação soma, tá bom? Então, olhando aqui, ó, esse processo aqui, ó, que tem essas 5 operações, ó, a primeira é a operação de entrada e saída, né? Deixa eu lembrar os códigos aqui, ó. Entrada e saída, né? Entrada e saída, carrega e soma. Entrada e saída, carrega e soma. Então aqui, ó, é a operação entrada e saída, carrega, soma, entrada e saída. Beleza? Esse outro processo aqui, ó, que chegou no instante 2 e tem 3 operações. Então ele tem uma operação de carrega, outra de carrega e uma de soma. Beleza? Não tem nenhuma operação de entrada e saída, certo? Então esse aqui ele tem um único burst de entrada e saída. Esse aqui ele tem um burst de CPU, não, desculpa, é um burst de entrada e saída. Aí ele vem com um burst de CPU, depois ele vem um outro burst de entrada e saída. Lembra que a gente falou isso na disciplina, né? O processo ele sempre vai ter essa característica, um burst de entrada e saída, depois com burst de CPU, depois outro burst de entrada e saída, burst de CPU, certo? Aí, ó, aí vamos ver aqui como são as operações, né? Então, a operação de entrada e saída, qual é o segundo parâmetro que você tem que passar para elas? O primeiro parâmetro é o registrador, né? Agora eu tenho que olhar aqui no construtor, né? Porque... Cadê? Então, é o ID do dispositivo e o número de ciclos, né? Então, aqui, ó, ID do dispositivo, número de ciclos. Então, ou seja, essa operação aqui, ó, entrada e saída. Não. O que eu fiz aqui? Uai. Eu fiz errado aqui? Tá errado esse arquivo, né? Tinha que ter mais um 1 aqui, ó. Porque, ó, entrada e saída, 1 é o código da operação, né? Entrada e saída. Aí aqui o código do dispositivo, então, ó, dispositivo 1. Quantos ciclos tem essa operação? 7, tá? E lembra que o código do dispositivo tem que ser um número entre 0 e 4, tá bom? Porque só tem 5 dispositivos. Beleza. Aqui de novo, ó, também eu vou colocar 2 aqui, ó. Então, essa operação, beleza, certo? Ó, 1 é o código da operação, que é entrada e saída, 1 é o ID do dispositivo e 7 é o número de ciclos, tá? Então, ele demora 7 ciclos essa operação. Aí, 2. O 2 é a operação carrega, certo? Ó, operação carrega. Aí, o primeiro inteiro aqui é o registrador, o segundo é o valor, tá? Então, aqui, ó, operação de carrega. Vou carregar no registrador 0 o valor 1, tá? Registrador também, ó, de 0 a 4, tá? Se você passar algum número que não está entre 0 e 4, vai dar erro lá no código, tá? E aqui também, se você passar um ID de dispositivo que não for entre 0 e 1, vai dar erro no código. Vai lançar uma exceção. Aí aqui, ó, outra operação de carrega. Carrega no registrador 1 o valor 2. Aí depois, ó, operação de soma, né, que é o código 3, operação de soma. Aí ela tem 3 parâmetros aqui, ó, que é o endereço do primeiro registrador, então o registrador 0, né, aquele que eu gravei 1 lá. Registrador 1, que é o que eu gravei 2 aqui. E o registrador 2, que é onde eu quero que coloque a soma, tá bom? Beleza. Depois aqui, ó, entrada e saída, né, no dispositivo 2, operação que gasta 2 ciclos. Beleza? Esse outro processo ó, tem 3 operações. Uma é o carrega no registrador 2 o valor 10. Então ele vai jogar por cima do valor que estava aqui, né? Tipo, nessa soma aqui, ó, ele jogou o resultado no registrador 2, certo? Aí agora esse outro processo aqui, ele vai, na vez dele de executar, né? Ele vai
jogar por cima desse valor que estava lá no registrador, não tem problema nenhum nisso, certo? Então no registrador 2 ele vai jogar o valor 10, aí no registrador 3 ele vai jogar o valor menos 5, tá? Então se você quiser fazer uma subtração, você ainda consegue, né? Uau! É só você jogar um valor negativo lá. Então joguei o valor menos 5 no registrador 3 e aí eu falo, a operação de soma, eu quero o registrador 2 mais o que está no registrador 2, né? Mais o que está no registrador 3 e o resultado eu quero que guarde no registrador 1. Beleza? Deu para sacar aí, pessoal, qual é o formato do arquivo? Tá? Então, vocês vão testar o sistema operacional de vocês para vários arquivos de entrada como esse aqui. Tá bom? Esse aqui é um pequenininho, facinho para vocês entenderem. Mas quando vocês forem testar mesmo o programa de vocês, vocês vão ter vários arquivos desse aqui para vocês rodarem lá e fazer a simulação do sistema operacional de vocês e coletar as estatísticas lá dos escalonamentos, lá dos escalonadores, né? Beleza. Então tá bom. Então a primeira coisa que o sistema operacional vai fazer é ler esse arquivo de entrada para depois ele fazer a simulação, tá bom? Então ele vai guardando aqui então essa sequência de operações ele vai criando os objetos que representam essas operações e isso ele guarda num vetor, que o vetor é como se fosse o código fonte, tá? do programa lá, que depois vai virar um processo, né? Então o código fonte desse processo é esse aqui, tá bom? E aí eu tenho, depois na hora de eu fazer a simulação, quando chegar o instante em que o processo tem que ser criado, aí eu vou chamar lá uma função para criar o processo com esse código fonte aqui, tá bom? Beleza. Aí, ó, o que vocês vão implementar, tá? Vocês vão implementar essa classe aqui, ó, seu SO, tá bom? Tem aqui um monte de métodos que vocês vão ter que implementar, tá bom? Vários deles são bem simples de fazer, tá? Então, esse seu SO, se você quiser até pode mudar o nome, tá? Dá um nome aqui pro teu sistema operacional, tá? E aí, beleza, você pode usar então o nome que você quiser aqui, mas tem que estender essa classe SO, tá? Que é o SO que eu fiz aqui, tá bom? Aí, vamos lá. Ó, a função principal aqui é essa aqui, ó, simula. Então até, deixa eu mostrar aqui o main, né? Então o main, ó, o que o main vai fazer? Ele vai instanciar o teu sistema operacional, vai dizer com qual dos escalonadores que você vai fazer a simulação, tá? Então a gente vai testar esses 4 escalonadores aqui, né? O first come, first served, o shortest job first, o shortest remaining time first e o round robin com quantum de 5 ciclos, tá bom? Já vou falar um pouco mais disso. Então você vai ter que implementar esses 4 escalonadores aqui, né? E aí então eu vou instanciar o teu sistema operacional, vou dizer para ele qual escalonador que ele tem que usar, vou ler o arquivo de entrada, tá? O arquivo de entrada eu vou passar aqui no args0, tá? Então, para quem nunca viu isso aqui, ó, quando você executa o teu programa, então no caso aqui o nome da classe é main, né? Então você vai executar assim, né? Java main, né? Aí eu vou passar como parâmetro o nome do arquivo. Então eu vou falar, no caso ali, entrada 1.txt, né? E esse entrada 1 ele tá no diretório. Aí você tem que apontar o diretório certinho, tá? Então, sei lá, entradas. Aí você vê lá, C2 pontos, //, sei lá como é que é no Windows, acho que é assim, não sei, acho que é assim, né? Nem lembro mais, era C2 pontos, meus documentos, blá 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 blá, barra entrada 1.txt, né? Então aí essa string, ela vai ser passada aqui para mim no arg0, tá bom? Aí eu vou ler esse arquivo que você passar aqui no main, beleza? E aí eu vou simular para os 4 escalonadores, beleza? Aí ele chama a função simula, que é a função principal aqui, ó. Então vamos ver o que essa função faz. Primeiro, ó, essa
ele vai chamar um método que você vai ter que dizer, tá? Então primeiro ele vai perguntar aqui, ó, tem algum processo que ainda vai aparecer daqueles que foram especificados aqui, ó, né? Tem algum que eu ainda não foi criado ainda, né? Se tiver, né, algum, cadê onde eu estava? Se tiver algum, eu não vou parar, tá? Então eu vou continuar aqui no laço, tá? Agora, se não tiver mais nenhum processo para ser criado, pode ser que ainda tenha tarefas pendentes, né? Eu posso já ter criado os processos, mas eu não finalizei os processos ainda, tá? E aí quem vai dizer isso para mim vai ser vocês, tá bom? Vai ser o código de vocês. Então, esse método aqui, ele é um método abstrato dessa classe, tá? Por isso que a classe de vocês tem que estender essa classe aqui, ó. Então, esse aqui é um método abstrato, a classe de vocês vai ter que implementar. Então, é um booleano aqui que ele devolve. Se tiver alguma tarefa pendente, tá? Então, um processo que está lá fazendo entrada e saída, ou então um processo que ainda tem instruções, operações para executar, então tem tarefas pendentes, você vai me dizer que sim, tem tarefas pendentes. Quando tipo, você vê que zerou tudo, você fala, eu terminei todos os processos, aí você fala para mim que não tem mais tarefas pendentes, beleza? Voltando aqui no simula, né? Simula, não mula. Beleza, aí enquanto tem tarefas pendentes, eu vou lá e pego. Aí essa é uma parte do meu código, tá? Que tipo, eu joguei lá os processos que eu li lá no arquivo de entrada num mapa, né? E aí a chave que está associado ao vetor lá que contém o código fonte do processo é o instante de chegada daquele processo, tá? E aí eu tenho esse contador de ciclos aqui, ó. Então ele começa no zero, né? No Java, sempre os atributos da classe aqui inteiro, que é do tipo inteiro, eles são inicializados com zero. Vou deixar o zero aqui, vai só para deixar isso mais claro. Mas vocês sabem que isso aqui é redundante, né? O Java já inicializa isso aqui com zero. Então, ou seja, na primeira iteração eu estou no ciclo zero, né? No contador de ciclo vale zero. Aí eu vou falar, ó, tem algum processo que tem que ser criado no instante zero? Se tiver, eu crio, tá bom? Se não tiver, eu não crio. E aí eu vou contando esse contador e vai andando de um em um a cada iteração, tá bom? Só que quem que cria o processo, na verdade, é o código de vocês. Então, tipo, de novo, esse cria processo aqui, ó, ele é um método abstrato. Então a classe de vocês vai ter que implementar isso aqui, ó. Então quando eu vou passar para vocês o vetor, tá? Esse código aqui é um vetor, né? Então vamos olhar aqui, ó. Então ele é um vetor de operações, tá bom? Aí você tem que descobrir lá qual é a operação, né? Assim como, por exemplo, ó, lá no processador, ó, eu tenho esses ifs aqui, ó. If operação instance of carrega, é porque é uma operação de carrega. Se a operação instance of soma, é porque é uma operação de soma, né? Aí vocês vão ver lá. E se a operação for instance of operação de entrada e saída, aí tipo, eu tô no meu processador, eu já tô executando as operações aqui de soma e carrega, mas eu não tô executando essa operação de entrada e saída, né? Vocês que vão ter que executar. Então, tipo, o que vocês vão fazer, por exemplo, quando for uma operação de entrada e saída? Vocês vão, tipo, ver se o dispositivo está livre, certo? Se o dispositivo estiver livre, aí o processo ele pode, tipo, gastar um ciclo fazendo entrada e saída, né? Se não, eu só estava pensando, só uma coisa, tá, pessoal? Pode ser que eu tenha esquecido algum detalhe. E se isso acontecer, depois eu vou ter que mexer aqui no código. Então, até assim, ó, já vou falar aqui de uma coisa que está até escrita aqui, ó. Então, aqui, ó, atenção, fiquem atentos às mensagens sobre o trabalho que certamente surgirão no grupo da disciplina no WhatsApp. Sobretudo, fiquem atentos à versão do código disponibilizada no eDisciplinas, pois talvez haja falta um A aqui, né? Talvez haja necessidade, não sei agora se precisa do A. Talvez haja necessidade, acho que não precisa, né? Talvez haja necessidade de realizar correções ou atualizações,
tá bom? E aí vocês devem utilizar a versão mais atual, tá bom? Então se eu de repente eu esqueci de algum detalhe aqui que lá no código de vocês precisavam receber algum parâmetro, alguma coisa que eu não passei, aí vocês vão acabar me falando isso, eu vou alterar o código e aí vocês têm que manter o código atualizado aí, tá bom? Então, voltando ao que eu estava falando, né? Quando for uma operação de entrada e saída, o que o código de vocês tem que fazer? Ele tem que tipo, ver se o dispositivo tá liberado, né? Aí se tiver liberado, você tipo, gasta lá os ciclos para aquele processo. Se não tiver, você guarda o processo na fila, né? Então todo esse controle aí dos dispositivos de entrada e saída, o código de vocês é que vai ter que fazer, tá bom? Mas por enquanto, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Por enquanto, ó, nesse momento ó, da criação do processo, vocês ainda não vão executar o processo, vocês só vão criar o processo, tá? Então quando eu chamar cria processo, eu estou passando para vocês o vetor que contém todas as instruções daquele processo. Vocês só vão criar o processo, não vão executar ainda, tá bom? O processo, quando ele for criado, deixa eu ver, eu acho que eu comentei isso aqui ou não. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Atenção, cria o processo, mas o mesmo só estará pronto no próximo ciclo, tá? Então, tipo, nesse ciclo você está criando o processo, você vai colocar no processo o status de novo, tá? Quando o processo é novo, vocês lembram lá que quando um processo é novo, ele ainda não está pronto para ser executado, tá? É como se o sistema operacional tivesse ainda criando o processo, tá bom? Então é importante isso, tá? Não vai, tipo, o processo nesse ciclo ele ainda não está pronto, tá? Aí, ó, quando você for criar o processo, você vai criar um PCB pro processo. Lembra do Process Control Block, né? Que é a estrutura de dados que guarda as informações do processo. Tá? Então, esse PCB aqui, pessoal, vocês podem colocar coisas a mais aqui, se vocês quiserem, tá? Aqui acho que é um lugar que talvez vocês vão querer pôr alguma coisa a mais aí, tá bom? Não sei se há necessidade ou não, mas, enfim, pelo menos o que está aqui vocês vão precisar. Então, ó, o que o processo tem? O que vai ter lá no PCB? O ID do processo, tá? Então, você vai criando sempre o ID, pessoal, começa do ID 0, tá? E aí, à medida em que você for criando os processos, você vai dando IDs aí na sequência, tá bom? Eu só quero dizer, assim, é importante vocês fazerem isso, porque depois, quando eu vou imprimir aqui a simulação, e eu precisava conferir para ver se o que vocês fizeram ficou correto, entendeu? Então, eu vou bater a simulação de vocês com a minha. Então, tipo, na minha simulação vai falar o processo de ID número tal foi para fila tal. Aí, tipo, se vocês atribuírem um ID diferente, aí eu não vou ter como conferir, tá bom? Então começa, ó, primeiro processo criado deve ter ID igual a 0, tá bom? E os próximos vão indo na sequência aí, tá bom? Então o PCB ele guarda o ID do processo, né? Ele vai guardar o código, tá? Então aquele código que eu passei para vocês lá quando eu chamei a função cria processo, eu passei esse vetor aqui com o código. Então vocês vão guardar dentro do PCB, né? Aí vocês vão ter um contador de programa, né? Então toda vez que você executar um ciclo, né? Que o meu sistema operacional ele vai falar para você assim, ó. Que é o meu pedaço aqui, o sistema operacional é nosso, né? Um pedaço é meu, um pedaço é de vocês. Então, quando eu chamar a função aqui executa ciclo, eu estou meio que dizendo assim, ó, é um ciclo para o usuário, né? Então, você vai tipo, executar uma operação do processo lá que você tiver que executar. Então, e aí tipo, você tem que ter o contador de programa, né? Para você saber tipo, qual operação que você vai executar, certo? Então, né, então, no começo esse contador de programa vai valer 0. Aí cada ciclo que você for executando do processo, você vai incrementando o contador de programa até tipo, você ver que executou o código todo, aí você sabe que terminou o processo, certo? E aí ele tem um estado. Ele tem um estado que tipo,
novo, que é logo que cria o processo, ele tem que começar com estado novo, tá? Vou dar uma de lambuja aqui para vocês, ó. No começo, o estado dele tem que ser novo, ó. Tá? Então, no começo, quando você criar, o estado dele é novo. Aí, no próximo ciclo, ele vira pronto, tá? Aí, quando ele ficar pronto, aí você tem que ver, tipo, qual escalonador que você está usando, né? Então, se falar, se eu estou usando o escalonador first come, first served, eu vou jogar esse cara no final da fila dos processos prontos, né? Se eu estiver executando o shortest job first, aí eu vou falar, esse cara, o burst dele de CPU, porque aí você vai olhar para o próximo burst dele de CPU, né? O próximo burst de CPU dele é menor do que sabe, você vai, na verdade assim, bom, eu não sei como é que vocês vão fazer isso, mas o fato é, no shortest job first, você sempre vai ter que pegar o próximo processo, né, que você vai pegar é sempre o que tem o menor burst de CPU, né? Aqui, pessoal, aí que tá, né? Bom, tinha um negócio aqui, deixa eu pensar aqui. Não, tudo bem, eu vou fazer do jeito que eu tinha especificado mesmo. Vocês lembram que tinha uma aula lá que eu falei para vocês que assim, o sistema operacional ele não tem como saber qual o tamanho do próximo burst de CPU do processo. Então, tipo, por exemplo, ó, esse processo aqui, ó, o primeiro burst dele é de entrada e saída, né, que é essa operação aqui que gasta 7 ciclos. Aí depois ele tem um burst de CPU de 3 ciclos, né? Só que o sistema operacional não sabe isso, né? Ele vai executando, ele não tem como saber. Tipo, ele não vai vasculhar o código-fonte para saber quantas operações tem. Então, tipo, aí vocês vão usar um negócio que a gente viu na aula lá, que era a média exponencial, tá? Que como que ela é calculada? Você vai ter um chute inicial, né? E aí você vai ver quanto vai gastar esse burst. Então, tipo, aqui no nosso caso, o chute inicial é 5. Então você fala, ó, inicialmente o meu chute é que o processo, o burst de CPU dele vai ter 5 operações, né? E aí, tipo, à medida em que você for rodar esse processo, você vai ver qual é o tamanho do burst de CPU. Então, esse burst de CPU dele tem tamanho 3, né? Aí, na próxima vez, o chute dele vai ser 5 mais 3 dividido por 2, né? Que costuma dar 4. Então, o próximo chute vai ser 4, tá bom? Então, isso aqui é um tipo de informação que provavelmente você vai querer guardar no PCB. Vai falar aqui o valor do chute, né? Então, o chute, vou até dar mais, talvez vou colocar aqui, ó, int, próximo chute, alguma coisa assim que vocês vão fazer, tá? Depois eu vou apagar isso aqui, tá? Eu só estou dando um exemplo. Então, o próximo chute, aí você sabe que o chute inicial é 5. Depois você vai ter alguma coisa que você vai ter aqui eu estou colocando tudo público, tá? Porque, enfim, eu não quero fazer get, set, tá? Deixando tudo público. Então você tem aqui, ó, o próximo chute, depois você tem um contador aqui, ó, um contador do burst atual, né? Aí cada vez que você vai executando a operação, você vai tipo somando aqui nesse contador, né? Aí quando terminou o burst, aí você vai somar esses dois, vai dividir por 2. Então, tipo, se deu 3 lá, o contador falou, ó, você executou 3 operações e agora terminou o burst de CPU. A próxima operação é... Então, assim, quando você viu que é uma operação de entrada e saída, você sabe que terminou o burst de CPU. Aí você vai calcular 5 mais 3 dá 8, dividido por 2, 4. Aí você vai pôr o próximo chute aqui como 4, tá bom? E aí, esse próximo chute 4, você assume que esse aqui é o tamanho do burst de CPU do processo. Então, quando você for fazer shortest job first, por exemplo, o que você vai olhar é esse próximo chute aqui. Tá bom? Que é o tamanho, é o próximo chute que você... É o que você acha que é o tamanho do burst, tá bom? Do burst de CPU. Certo? Então, ou seja, o critério presta bastante atenção nisso, tá, pessoal? Então, você tem que lembrar das coisas que vocês viram na aula. Então, conceitos aqui que vocês têm que lembrar. O shortest job first, ele seleciona o processo pela ordem, pelo tamanho do próximo burst. Então, o que tiver menor
burst é o que ele pega primeiro, tá? Se empatar, aí você desempata pelo ID, tá bom? Desempata pelo ID. Porque o ID ele me fala quem chegou primeiro, né? Então se eu tiver dois processos que têm o mesmo tamanho de burst, aí você pega primeiro o que tem um ID menor, beleza? Então enfim, cara, você pode fazer um comparador aqui, né, enfim, eu não vou falar não, depois vocês quebram um pouco a cabeça aí para ver. O fato é, a cada iteração, então você tem que selecionar, e assim, não se preocupem com a eficiência, tá? Então não precisa fazer um código para rodar rápido, entendeu? Então, tipo, você pode tipo, fazer um comparador aqui, né? Você pode falar que esse cara aqui, ó, implements, comparable, na verdade, né? Comparable. Essa classe, ela é comparable. É só uma dica, tá? Você não é obrigado a fazer assim. Deixa eu ver, deu certo aqui? Aí, ó, você vai ter que implementar isso aqui, ó, compare to, né? Aí, tipo, você compara, tipo, qual é o critério de comparação? É o tamanho do burst, em primeiro lugar, se empatar é o ID do processo. Então, tipo, o this aqui no caso, eu não sei, né, pessoal, eu não sei se todo mundo já mexeu com isso, né? Eu tô comparando o this com o aqui, ó, tá? O outro, vou escrever aqui, ó, outro, tá? Então tem o meu PCB, que é o que está no this, e tem o outro PCB, que é o que eu vou comparar com o meu, tá? Aí eu quero saber assim, né? Se o this for menor, eu tenho que devolver um valor negativo. Então vamos supor, -1, tá? Então se o this for... Então vamos fazer aqui, vou ajudar vocês nessa parte aqui. Então, if this for menor do que outro, devolve -1. Se não, ó, if this for maior do que outro, aí você tem que devolver um número positivo. Então vamos devolver 1. Se não, se ele não é menor e nem maior, é porque ele é igual, né? Aí você nunca vai dar igual, né? Nunca vai dar igual, tá? Então você deveria devolver 0 quando dá igual, mas nunca vai dar igual. Porque você tem um critério de desempate aqui que desempata pelo ID. Então nunca vai dar igual. E aí, tipo, o que você faz para ver se o this é menor do que o outro? Né? Você vai comparar primeiro por esse próximo chute de burst aqui, ó. Então, se o próximo chute do burst do this for menor do que o próximo chute do tamanho do burst do outro, então o this é menor do que o outro. Se empatar, aí você vai olhar pelo ID, falar, tá bom, empatou. Então, se o ID do burst aí, do this, se o ID do this for menor do que o ID do outro, então é -1 que você tem que devolver. Tá bom? Então é isso. Eu já dei a letra aí, tá? Então se você implementar fizer desse jeito aqui, fazer o PCB ser comparável, né? Depois você consegue ordenar os teus PCBs, tá? E é como eu tinha falado antes, você não precisa se preocupar com a eficiência do código, tá bom? Eu vou remover isso aqui, ó, vocês fazem essa parte aí, tá? Vou remover tudo isso aqui, ó, tá? Então você não precisa se preocupar com a eficiência do código, tá? Então depois, se você tiver uma lista, então vamos supor que, deixa eu fazer aqui, ó, só para fazer como se fosse no construtor aqui, ó, só para ter um lugar aqui para codar. Então imagina que você tem aqui, por exemplo, um linked list de PCBs, tá? Então são todos os prontos, né? Vão ser a fila de prontos, tá? Então os que estão prontos aqui, ó, tá? Então imagina que você tem essa lista aí, tá bom? Então todos os processos prontos lá. Aí, tipo, a cada iteração você pode fazer isso aqui, ó, prontos.sort. Quando é com... Uai, será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Ele tá eu achava que eu precisava... Eu achava que eu conseguia fazer isso com comparable. Mas ele tá me pedindo um comparator, que é outra coisa. Puxa vida.
Ah, tá. Desculpa. É que acho que, assim, ó, voltando. Isso aqui funciona se o PCB implementar o comparable, né? Tá? É, agora ele está reclamando porque eu não implementei o método da interface, né? Então, se vocês implementarem lá o compare to direitinho, agora acho que funciona. Acho que tem que funcionar aqui. Puta que pariu. Ai, meu pai do céu. Eu jurava que isso funcionava. Comparable sort Java. Quem sabe faz ao vivo, né? Ah, putz. É isso aqui, né? Eu tenho que fazer assim, né? Collections.sort. Importar aqui. Aí eu ordeno os prontos. Beleza. Vamos, cara. O que ele tá reclamando? Ai, cara chato, viu, meu? Pronto, agora sim. Então é isso que vocês podem fazer, tá? Então assim, então assim, não tenha preocupação com a eficiência do código, tá? Porque você vai falar, toda vez eu vou ter que ficar ordenando a fila de prontos, não tem problema, tá? Então assim, toda vez que você tiver que decidir qual processo que você vai pegar lá no Shortest Job First, você vai ordenar os PCBs e aí tipo, você pega o que está em primeiro lá na fila lá, tá bom? Beleza? Aí lembra que assim, pessoal, o Shortest Job First, ele é não preemptivo. Então, tipo, uma vez que você botou o processo lá no processador, você vai ficar com aquele processo ou até o processo acabar, ou até o processo chegar numa operação de entrada e saída. Então, se ele for para uma operação de entrada e saída, o que você vai fazer? Você vai jogar ele para a fila lá do dispositivo e aí, tipo, você vai jogar um outro processo na CPU, tá bom? Beleza. Agora, o shortest remaining time first, ele é preemptivo, tá? Então, tipo, ou seja, quando cria, no instante que eu chamo a função cria processo, né, que é a função lá que eu tinha falado para vocês, ó. Cadê aqui? Então, quando eu chamar essa função aqui, cria processo, no caso de um escalonador preemptivo, aí ele vai falar, bom, eu vou criar o processo, aí o chute inicial lá do burst vai ser 5, e tipo, se os processos que estão lá na fila, eles estão com chute atual lá maior do que 5, aí você, tipo, você vai colocar esse processo que chegou agora, você vai colocar na frente, tá bom? E lembra que assim, o shortest remaining time first, ele tem que olhar para o remaining time, tá? E não pro. Então ó, deixa eu dar uns Ctrl Zs aqui, ó, para voltar um negócio aqui. Ó, tinha então esse próximo chute, né? Só que aí, ó, o que acontece? Aí você teria que ter uma outra variável aqui, tipo remaining time, né? Aí no começo, ó, tipo, no começo o seu primeiro chute foi 5. Então o remaining time disso aqui é 5, tá? Aí a cada vez que você for executando uma operação, você vai dando um menos no remaining time, tá? Então você estima que o remaining time dele agora é 4. Aí você estima que o remaining time dele é 3, certo? Aí, tipo, vamos supor que ele gastou 9 gastou 9 lá, o burst teve 9 ciclos. Então, a hora que você for calcular a média de 9 com 5, a soma vai dar 14 e na média é 7. Então, o próximo chute é 7. Né? Aí o remaining time vai começar do 7.
certo? E aí, tipo, cada ciclo que você for executando, você vai diminuindo o remaining time. Remaining time 6, remaining time 5. Isso não significa que ele vai de fato gastar 5 até o final. Pode ser que ele termine aqui, ó. Né? Pode ser que, tipo, meu, o teu remaining time vai ficar negativo, né? Você vai dar menos, ele vai ficando negativo, né? Na verdade, você não vai deixar isso acontecer, né? Quando chegar o remaining time no 0, você não mexe mais nele. Mas o fato você não sabe se quando chegar o remaining time no 0, o processo vai terminar, certo? Porque você nunca sabe o tamanho do burst dele. Mas é o remaining time que você vai levar em conta na hora de decidir qual é o processo que você vai pôr na CPU, tá bom? Quando for o shortest remaining time first, tá bom? Então, tipo, você sempre vai olhar para isso, você vai falar qual é o remaining time do processo. Ah, é esse. Aí, tipo, meu, então no caso lá desse escalonador, a ordenação que você vai fazer é pelo remaining time, tá bom? Não pelo chute aqui do burst, certo? Pessoal, ó, vê bem, hein, tá? É assim, né? Tudo simples, mas vê bem aí para não escorregar no tomate aí, tá bom? A ideia é justamente vocês fixarem bem essas ideias aí esses conceitos aí de escalonadores, tá? Então tem que lembrar que o shortest remaining time, assiste a aula de novo lá, tá? Que tem essa diferença entre olhar pro burst ou então olhar pro o burst menos o que você já executou daquele burst, né? Que é justamente o remaining time, né? Beleza. Então, aí quais são os outros escalonadores? Aí o Round Robin, né? O Round Robin é o mais tranquilo, né? Tipo, você vai dando um quantum aqui de 5 ciclos pro processo. Então, tipo, aquela mesma história, né? Provavelmente você vai querer ter aqui uma outra variável aqui, ó, também, ó. Algum contador aqui, ó, né? Que no começo vai falar, eu, tipo, não executei nada ainda, né? Aí você executou um ciclo, você vai dar um mais. Executou mais um ciclo, executou mais um. A hora que isso aqui chegar no 5, aí o teu round robin vai falar, a hora de eu tirar esse cara aqui do processador. Aí você tira o cara e zera ele, né? E vai para o próximo processo, certo? Então toda vez que chegar um processo novo, você coloca no final da fila e o teu escalonador ele vai sempre fazendo isso, dando 5 ciclos para cada processo. E vai fazendo essa fila circular, né? Tipo, terminou os 5 ciclos de um processo, ele volta para o final da fila, tá bom? E aí, se ele terminar antes desses 5 ciclos, aí tchau, né? Ele terminou, certo? E beleza. E assim, mantenha os status aqui do processo correto, tá? Então, toda vez que você botar o processo na CPU, você põe o status dele para executando. Toda vez que você colocar um processo em espera por algum dispositivo, você coloca o status dele como terminando, tá? Esperando. E toda vez que você terminar um processo, você coloca o status nele terminado, beleza? Porque tipo, a cada iteração eu vou pedir para vocês me listarem os processos todos aí, os que estão prontos, os que estão executando, os que estão esperando, os que estão terminados, tá bom? Então cada iteração você vai ter que listar para mim os processos aí que estão em cada um desses status aqui. Vamos ver, acho que já está acabando aqui, vamos ver. Então a cada iteração, então o que eu posso chamar lá no teu código? Eu posso chamar isso aqui, cria processo, ou então eu vou chamar aqui, ó, executa um ciclo. Vamos ver aqui o que faz esse executa um ciclo. O executa um ciclo, o que ele vai fazer? Ó? Executa ciclo kernel. É tipo um para o kernel, um para o usuário, né? Um para o kernel, um para o usuário. Então, tipo, esse executa ciclo kernel, eu tô tipo avisando você, tá? Que vai começar um novo ciclo. Então, toda vez que eu vou chamar isso a cada iteração, ó, executa ciclo kernel. Eu tô avisando você, ó, vou chamar mais um ciclo. Aí você faz tipo todo o processamento que você achar necessário, tá bom? Você vai olhar, né? Você vai ter que pensar aí, tá? Alguma coisa, talvez você tenha que fazer, tá bom? Você vai olhar lá, tipo, então no ciclo anterior você tipo executou uma operação lá de um processo. Aí da próxima vez que eu chamar isso aqui, ó, executa ciclo kernel, o que o kernel tem que ver? Ele tem que ver se o processo terminou. Aí se o processo terminou, ele vai arrancar esse processo, vai jogar na fila de terminados, né?
na lista de terminados, né, não é nenhuma fila, vai jogar lá na lista dos terminados. Se a próxima operação enfim, eu não vou falar tudo aqui, vai. Mas então é assim, o kernel aí no caso, que você está implementando, ele vai ter que fazer algumas coisas, certo? Aí depois que o teu kernel fizer tudo o que ele tem que fazer, aí eu vou falar para você, ó, executa um ciclo de CPU e executa um ciclo de entrada e saída, tá bom? Então o que é executar um ciclo de CPU? É tipo justamente chamar a operação lá do processador. Então você vai pegar a próxima operação, se tiver algum processo na CPU, você vai chamar essa operação aqui do processador, ó, executa, tá bom? É você que chama essa operação. Então você vai falar, qual é a operação, né? Você que tem lá no teu PCB aqui, ó, o vetor das operações e o contador de programa, né? Então você fala, ó, o contador de programa está na posição 0, aí você vai olhar, essa aqui é uma operação de carrega, né? Ou então é uma de somar, então é para o processador que eu tenho que mandar. Então eu vou mandar lá para o processador e aí eu vou chamar o executa, tá bom? E você tem que chamar isso, tá, pessoal? Porque tipo, isso vai mudar o estado dos registradores, tá bom? Então você tem que, não adianta você falar, não, eu vou fazer a soma, não é para você fazer a soma, é para você chamar o processador para fazer a soma, tá bom? Então é isso que você vai fazer no ciclo aqui de CPU, tá bom? Então executa um ciclo de CPU, você vai tipo chamar o método executa do processador para o processo que você quiser lá, dependendo do escalonador, enfim, dependendo de tudo lá que você vai fazer. Aí depois você vai executar um ciclo de entrada e saída, tá? No ciclo de entrada e saída, tipo assim, eu tô assumindo aqui que tipo, as coisas, primeiro, né? A gente sabe que tipo, enquanto acontece uma operação lá num dispositivo de entrada e saída, pode ser que aconteça milhões de operações no processador. Mas aqui eu tô assumindo que é assim, você executa uma operação no processador, uma operação na entrada e saída, tipo, isso é um ciclo, tá bom? E aí, tipo, isso é como se fosse independente, né? Então, nesse instante, você vai, tipo, executar uma operação no processador ao mesmo tempo, entre aspas, em que você executa uma operação em cada dispositivo de entrada e saída, tá bom? Então, você tem 5, né? Tem 5 dispositivos de entrada e saída. Então, você vai processar, tipo, um ciclo para cada dispositivo. Tá bom? Então lembra que a operação de entrada e saída ela tem um número de ciclos aqui, né? Então vamos supor que eu tinha lá um processo que estava no dispositivo 0 e tem tipo 7 ciclos. Então, tipo, quando eu chamar aqui e é a vez dele de usar o dispositivo, né? Então quando eu chamar aqui a função executa ciclo de entrada e saída, você vai dar um menos aqui nos ciclos desse processo, certo? Dessa operação aqui, ó. Tá bom? Você vai falar, ó, já executei um ciclo aqui. Então vai dar um menos, certo? E aí você vai olhar em todos os dispositivos e vai falar, ó, então você vai ter uma fila, né, associada a cada dispositivo, você vai ver quem é a cabeça da fila lá para dizer, ó, esse é o cara que está usando o dispositivo. E aí você vai pegar, tipo, esse cara e vai diminuir, fazer um menos aqui nos ciclos dele. Se zerou, você fala, zerou, então, tipo, esse cara terminou. Então, tipo, agora você vai mudar o estado do processo. Então, tipo, o processo agora não está mais esperando, né? Ele vai voltar para a fila de pronto, se ele tiver ainda mais alguma operação. Se ele não tiver mais, se o contador de programa lá chegou no final, então, tipo, terminou o processo. Então, tipo, todas as coisas que você vai ter que olhar, tá bom? E reforçando, para cada dispositivo, tá bom? Então, um ciclo de entrada e saída, você vai fazer isso para cada dispositivo. Aí beleza, aí eu tô contando aqui que eu completei um ciclo. E aí eu fico nisso aqui, ó. Eu fico chamando aqui, ó, executa um ciclo. Cadê o meu laço aqui, ó? Executa um ciclo e aí eu quero imprimir o estado do sistema operacional. Aí tipo eu vou imprimir aqui, ó. Eu tô em qual ciclo que eu tô? Se chegou algum processo novo nesse instante, né? Quais são os processos, a lista de processos executando, né? A lista de processos que estão na fila de pronto, a lista dos processos que estão esperando, tá bom? E tudo isso
os processos que já terminaram, tá? E tudo isso, quem vai me falar? Vocês, tá? Então são tudo métodos abstratos que eu vou chamar aqui, ó. Vou falar, ó, nesse instante aqui, ó, você criou algum processo nesse ciclo? Se criou, você vai me dar o ID que você criou. Tá? Você vai falar, eu criei um processo de ID e tal. Se não criou nenhum, aí você não me devolve nada, tá? Você vai me devolver nulo, tá? Porque o ID aqui ele me devolve um objeto do tipo integer, tá? Não é um inteiro, é um objeto do tipo integer, tá? Então, objeto do tipo integer, ele pode ser nulo, né? Então, se você não criou nenhum processo, você devolve nulo para mim, tá bom? O vídeo está ficando mais longo do que eu imaginava aqui. Eu achei que eu ia matar isso aqui rapidinho, mas estamos quase acabando. Então, se você não criou, nesse ciclo aqui, você não criou nenhum processo novo, né? Então você vai devolver nulo para mim, tá bom? E aí, tipo, você vai me falar aqui, ó, eu vou te perguntar aqui, ó, ID processo executando. Então, tipo, tem algum processo na CPU? Se tiver, você vai me dar o ID dele. Pode ser que não tenha, né? Bom, vamos supor que, tipo, no instante zero eu só tinha um processo e ele estava já direto na entrada e saída. Então, tipo, não tem nada na CPU. Então, tipo, pode acontecer que em alguns ciclos aí, alguns instantes não tenha nada na CPU. Aí você vai me passar nulo aqui. Mas se tiver algum processo lá na CPU, você vai me dar o ID dele, tá bom? E assim, eu tô fazendo a pergunta desse ciclo que acabou de acontecer, tá? Então, tipo, quando eu chamar aqui no ciclo zero, você vai, tipo, executar a operação e, tipo, você vai considerar que dentro desse ciclo zero, o processo que estava lá era o de ID qualquer lá, tá bom? Então, porque eu tô falando isso porque, assim, imagina que você tinha um processo que tinha uma única instrução. Aí no ciclo zero você executou essa instrução. Aí, ou seja, depois desse ciclo zero, o processo não vai estar mais na CPU. Né? Só que no instante zero ele estava na CPU. Certo? Então, tipo, você vai me falar que o ID do processo que nesse instante zero estava lá, era esse aí que você executou a operação. Tá bom? Então, isso aqui está fazendo uma pergunta referente a esse ciclo de agora. Então, se nesse ciclo de agora, qual era o processo que estava na CPU? E a mesma coisa para esse ciclo de agora, quais processos que estavam prontos? Tá? Então você pode montar essas listas antes de fazer de fato o que você tem que fazer. Né? Então, né, você fala, a primeira coisa que eu vou fazer lá quando eu chamar aqui, ó, eu sempre chamo o ciclo do kernel primeiro. Né? Cadê? Ó? Executa um ciclo. Tá aqui, ó. Então executa o ciclo do kernel. Então nessa função, nesse método que executa o ciclo do kernel, você pode preparar essas listas já, né? Você fala, ó, quais são os processos que estão esperando? Ah, monta essa lista aqui, guarda essa lista aqui. Quais os processos estão terminados? Ah, guarda essa lista aqui, né? E aí você devolve para mim aqui. Isso tudo. Eu só tô vendo aqui que vai ter só um pepino aqui, né? Ah, não, tá assim. Não vai ter pepino, não. Porque, tipo, então, se tiver algum processo que começa no instante zero, eu já vou ter chamado aqui o cria processo. Então, eu já vou ter chamado o cria processo para você. Então, você já sabe que no instante zero, sei lá, foi criado um processo, né? Beleza. E lembra que, tipo, quando cria o processo, ele ainda não está pronto para executar. Ele é novo. Então, nesse ciclo, ele não pode ir para a CPU. Tá? Só pode ir no próximo. Então, no instante 1, não no instante 0. Tá? Pessoal, acho legal que vocês tipo, criem entradas pequenas e, de repente, compartilha lá no grupo. Fala, pessoal, qual que tem que ser a saída para esse teste aqui? Entendeu? Isso vocês podem compartilhar entre vocês. Tá bom? Tá? Não é para compartilhar código, não é para vocês fazerem em dupla, né? Não é para fazer a sala toda ao mesmo tempo junto. Até porque, pessoal, depois, tipo, eu consigo ver, tá? Porque, enfim, o plágio de código aqui é fácil de detectar. Tem software que ajuda a detectar e também, tipo, tem o feeling do professor que geralmente nenhum código é perfeito, né? Aí, tipo, quando pega dois códigos iguais, eles são iguais tanto para o bem como para o mal, né? Tanto nas partes que estão boas, como também nas partes que estão ruins. Então,
não vai estragar aí a disciplina de vocês, não vai estragar o desempenho de vocês na disciplina por causa de plágio, tá? Porque, tipo, se tiver plágio é zero, né? Então, tipo, né? Enfim, tô falando porque, sei lá, né, pessoal? Volta e meia aparece aí uns aventureiros aí querendo dar puxa, passar a perna no professor, né? Mas, enfim, também, tipo, às vezes o professor é mais esperto que o aluno. E aí, enfim, é um risco que quem quiser correr, né? Eu não recomendo, tá? Mas, enfim, até por questões éticas também, né? Mas, enfim, eu só tô avisando que assim, tá? Primeiro, questões éticas, né? Não é para copiar, não é para plagiar. Mas também tô avisando, tipo assim, pode não ser um bom negócio, porque, tipo, eu acho que é relativamente fácil detectar plágio, tá? Tô te falando para vocês aqui as coisas que já aconteceram comigo aqui na minha carreira acadêmica aqui, né? Então assim, sabe, quando a gente vê o plágio também é difícil para vocês, tipo, negarem, entendeu? Porque, tipo, fica na cara que tá plagiado, e vocês não tem como negar, entendeu? Então, tipo, não dá para negar, e não adianta negar também, não adianta você negar, porque o que tá na cara, entendeu? E aí vocês acabam ficando no prejuízo, né? Vai ficar com nota zero. Às vezes um copiou do outro, o outro tipo fez o trabalho e vai ficar com zero também. O um que copiou fica com zero, o outro que deixou copiar vai ficar com zero também. Tá? Então fiquem espertos aí, pessoal. Já sei que vocês são espertos, mas fiquem ligados nisso aí que eu tô falando. Bom, beleza. Então, como eu estava voltando ao que eu estava falando, né? Então, quando eu falar para vocês lá, quando eu chamar a função executa lá ciclo do kernel, você já prepara todas essas listas aí que você vai ter que me passar aqui depois, quando eu perguntar para vocês, né? Aí essas listinhas já estão tudo preparadas, né? E aí a cada iteração eu vou imprimindo essas listas todas aí, tá bom? Beleza, eu acho que não tem mais nada, ó. No finalzinho, ó, então aí eu faço essa simulação até acabar, e aí no final eu tenho esse método aqui, ó, imprime estatísticas. Que aí as estatísticas eu quero que vocês façam as estatísticas dos escalonadores, né? Então eu quero que vocês vão me falar aqui as trocas de contexto. Ah, aliás, assim, né? Uma coisa que eu não falei aqui, né? Troca de contexto, né, pessoal? Importante. Então, quando você for fazer a troca de contexto, aqui no PCB, ó, tem os registradores, tem um vetor aqui, tá? Eu vou até dar new aqui já, ó, vou colocar aqui, ó. Vocês sabem lá que tem 5 registradores, né? Então você vai ter aqui, ó, 5 registradores no seu PCB. Quando você for fazer a troca de contexto, o que você tem que fazer? Salva no PCB do processo que você vai tirar da CPU quais eram os valores dos registradores. Tá? Isso aqui está público lá no registrador, tá? Desculpa, no processador. Tá? Então tá aqui, ó, público, registradores. Tá? É claro que assim, né, pessoal, você não vai escrever, tipo... Quer dizer, ó, você vai escrever também. Então você tem liberdade para escrever e ler no registrador, tá? Então quando você for fazer a troca de contexto, o que você vai fazer? Você vai ler os registradores e vai salvar no PCB do processo que você eventualmente está tirando da CPU. E aí, tipo, o processo que você vai colocar na CPU, você vai pegar os valores lá do que estavam no registrador, no PCB dele, né? E vai colocar aqui no registrador, nos registradores, né? Certo? Então vocês lembram lá o que é a troca de contexto, tá bom? Então a troca de contexto ela tem que salvar os valores dos registradores dentro do PCB do processo, tá bom? Certo? Então na troca de contexto tem que lembrar disso, né? Salvar os registradores num e carregar do outro, certo? Aí então no final eu vou chamar esses métodos aqui, eu vou perguntar para vocês quantas trocas de contexto aconteceram, né? Qual é o tempo de espera médio, né? Qual é o tempo de resposta médio? Qual é o tempo de retorno médio? Tá? Então talvez você queira colocar essas coisas aqui no PCB também. Tá? Lembra que o PCB ele tem as estatísticas também do processo. Né? Então você pode colocar aqui, ó, int espera.
Aí você vai, tipo, toda vez que o processo está na fila de espera, cada ciclo que ele passa na fila de espera sem esperar, sem executar, aí você dá um mais no, nesse espera aqui dele, de cada processo, né? Aí você vai ter, então, e aí no final você vai saber quanto esperou cada processo e você divide pelo número de processos, certo? É, eu estou dando sugestões, tá? Na verdade, você não é obrigado a ter essa variável aqui, né? Você pode também ter uma outra variável lá que você vai computando direto lá as esperas de todos os processos e depois você divide pelo número de processos, tá bom? Porque eu não estou perguntando para vocês quanto que cada processo esperou, né? Eu só estou perguntando na média, qual foi o tempo de espera médio, tá bom? Então você tem que saber o tempo de espera médio, então você vai ter que ir calculando essas estatísticas aí ao longo da execução. Aí eu vou querer saber também tempo de retorno, tempo de resposta, tá bom? Então tem que lembrar lá o que são essas coisas, né? Tempo de retorno é o tempo que ele demorou para terminar. Tempo de resposta é a espera que ele teve até ele executar a primeira instrução lá, né? É o tempo de resposta, certo? Então, e lembra que tipo, essas esperas aqui, então a espera você só conta a partir do instante em que o processo foi criado, né? Então, tipo, né? Você não vai contar que tipo, se o processo foi criado no instante 10, você não vai dizer que ele esperou 10 até agora, né? Até agora ele não esperou nada. Aí dali para frente você vai contando o quanto tempo ele espera, tá bom? Até ele terminar. Depois que ele terminou, ele não está mais esperando, certo? E os ciclos que ele tá na CPU, ele também não está esperando, certo? Aí então lembra lá, olha as aulas, lembra lá o que é direitinho o tempo de retorno, o tempo de resposta, o tempo de espera, calcula esses negócios aí. Lembra que no escalonador preemptivo, o processo ele pode ficar indo e voltando da CPU, né? Entra e sai da CPU várias vezes sem ele ter chamado, sem ele ter chamado, sem ele ter ido para a espera, né? Sem ele ter nenhuma operação de entrada e saída, tá? E aí cada ciclo que ele passar na fila de espera, você tem que computar como espera, tá bom? E aí, só que aí, pessoal, assim, os processos eles têm vários bursts, né? E aí você computa isso do processo, tá? Então não do burst, tá? Então tipo assim, ó, o processo, então tipo, por exemplo, ó, vou voltar nesse processo aqui, ó. Quer dizer, vou criar um outro processo aqui, ó. Pegar aqui, né? Vou repetir aqui, ó, vai. Vou fazer as mesmas operações aqui, ó. Então, esse eu botei 3 instruções a mais nesse processo aqui, ó. Então ele não tem mais 5, ele tem 8, tá? Aí aqui, ó, é o primeiro burst de CPU, aqui é o segundo, certo? Cadê? Aqui, né? Aqui é o segundo, certo? Então aqui é o segundo, aqui é o primeiro, né? Aí, tipo, então você soma as esperas, tipo, de todos os bursts, tá? E também o negócio lá da média exponencial, tipo, você também vai deixar isso, você não vai, tipo, no próximo burst, você não vai iniciar o chute, aquele chute inicial lá de 5 que eu tinha falado, do primeiro burst que você nunca sabe você não sabe qual foi o último, né? Você tem que dar um chute inicial, algum negócio lá da média exponencial, né? Então aqui, ó, para o próximo burst de CPU, você deixa a média exponencial anterior lá, a última que você tinha calculado. Quer dizer, putz, eu tô falando aqui uma obviedade, né? Porque, tipo, a média exponencial ela é justamente isso, né? Tipo, primeiro você chuta que o burst era 5, aí depois você viu que o burst era 3, então o teu próximo chute é 4. Aí esse próximo burst é 3, aí você vai de novo calcular a média, vai dar 3,5, né? Vai ser 4 mais 3 vai dar 7, dividido por 2, 3,5. Aí você arredonda para baixo, né? Porque a gente está trabalhando só com o número inteiro aqui. Aí você vai falar que é 3, o teu próximo chute é 3. Né? Tá bom, então eu tava falando uma obviedade aqui, tá bom? É isso, pessoal. Aí, deixa eu olhar para o enunciado aqui, ó. Tem mais coisa aqui, né? Será que eu quebro o vídeo?
Eu não vou quebrar não, tá, pessoal? Porque falta pouca coisa. Eu sei que o vídeo tá longo, mas falta pouca coisa, eu não vou quebrar não. Então vamos continuar aqui, ó. Então assista o vídeo explicativo sobre o trabalho. Expliquei aí tudo. Gere um arquivo de entrada utilizando o formato especificado. Então você vai gerar um arquivo desse aqui, tá? Contendo ao menos 10 processos, tá? Então o teu arquivo tem que ter pelo menos 10 processos, tá? Os dados não devem ser triviais, tá? Então, tipo, você não vai criar processo com uma instrução, duas, tipo, iguais esses que eu criei aqui, né? Esses são processos triviais, tá? Então, você pode até ter alguns processos um pouco maiores do que outros, tal, mas não vai criar, tipo, dados triviais demais, né? Então não pode ser tipo dados triviais, mas também não vai fazer coisas gigantes, né? Um processo com 100 operações e um monte de coisa lá, depois, a hora que imprimir a saída lá, vai gerar um arquivo gigante, não vai valer a pena, né? Na média, os processos devem ter entre 10 e 30 ciclos, tá? E aí eu estou falando em ciclos, então conta os de entrada e saída e os de CPU, tá? Então, tipo, esse processo aqui, por exemplo, ó, ele tem 7 ciclos aqui, aí mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Cadê? O processo é isso aqui, né? Cadê? Isso. Então aqui, aí só tem. Então essa é de entrada. Tem duas de entrada e saída, né? Então, ó, essa operação leva 7 ciclos, aí aqui 8, 9, 10, 11, 12, porque essa aqui é de entrada e saída, 13, 14, 15. Então, esse é um processo que tem 15 ciclos, certo? Então, os processos, na média, tá? Eles devem ter entre 10 e 30 ciclos, tá bom? Então, tipo, você pode fazer uns com um pouco menos de entrada e saída e mais CPU, outros com mais entrada e saída, né? Aí você não precisa fazer uma operação assim de 7, você pode fazer uma operação de 3, aí lá pra frente você faz uma outra operação de 2, entendeu? Para não, sabe, não ficar pouca instrução também, né? O número total de processos deve ser aproximadamente 10, tá? Então no teu arquivo você vai criar aí tipo, aproximadamente 10 processos, tá bom? Então assim, ou seja, não é um arquivo gigantesco. Isso aqui é fácil de fazer, você não precisa fazer na mão, tá? Você pode escrever um programinha para gerar isso aí para você, tá? E aí, tipo, você vai gerar, só não, pessoal, não vai, tipo, fazer aquele tipo de coisa que, assim, um aluno faz um gerador, aí todo mundo usa o mesmo gerador desse aluno, aí depois o gerador do aluno tem algum problema, né, ou ele tem gera o arquivo errado, ou então ele gera com algum viés, aí, tipo, todos os arquivos vão ficar, tipo, similares, né, então, tipo, não seja preguiçoso, faça você o seu trabalho, não fica querendo pegar trechos do trabalho dos outros. Então, tipo, gera esse arquivo aí, tá com mais ou menos 10 processos, com cada um tendo mais ou menos de 10 a 30 ciclos. E aí você vai subir esse teu arquivo no eDisciplinas, beleza? Até o dia 17/10, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar os arquivos que vocês geraram, vou compactar tudo num único arquivo zip e vou disponibilizar para vocês. Aí vocês vão tipo testar o trabalho de vocês com todos esses arquivos que foram gerados por vocês aí, tá bom? Então você não vai testar o teu programa só com o arquivo que você gerou. Você vai testar também com os arquivos que os teus colegas geraram. Beleza? Então você vai ter lá, sei lá, a gente tem 60 alunos, então vai ter uns 30 arquivos lá, tá? Pode ser que eu tipo não coloque os 30, eu coloque 10, só sorteie lá 10 e coloque. Pode ser que eu faça isso, tá bom? Mas o fato é, então, todo mundo sobe aí o arquivo lá no eDisciplinas, depois eu vou gerar um zip com alguns arquivos lá para vocês baixarem e testar o programa de vocês. Aí o que vocês têm que fazer? Baixe os códigos aí, esses códigos Java que eu vou colocar lá no eDisciplinas, implemente aí o seu SO, tá? Conforme eu especifiquei para vocês. Não altere o funcionamento das coisas que eu fiz, tá bom? Você pode até adicionar lá, que nem eu fiquei dando
exemplos aí de coisas que vocês vão de repente adicionar, mesmo nas classes que eu fiz, né? Mas tipo, meu, não vai remover código que eu fiz e não vai alterar o funcionamento das coisas que eu fiz, tá bom? Baixe os arquivos de entrada que serão disponibilizados no eDisciplinas, logo após o dia 17. Execute seu programa para cada um dos arquivos disponibilizados. Esse barulho aqui é o meu cachorro tentando cavar. Ele tem uma caixa de papelão aqui na sala, que é, digamos, a casinha dele. Ele fica tentando cavar ali. Então, aí você vai executar o teu programa para todas as entradas para todos os arquivos que eu disponibilizar lá no eDisciplinas, e aí você vai gerar uma tabela com as estatísticas aí dos escalonadores, tá bom? Então vai ter ali, ó, teste, vai ter o nome do arquivo, né? O nome dos escalonadores, então são 4 escalonadores, então para cada arquivo vai ter os 4 escalonadores. E aí você vai colocar lá o tempo médio, o tempo de retorno médio, o tempo de resposta médio, tempo de espera médio e número de trocas de contexto, tá bom? Então você vai montar essa tabela, tá? Então se tiver tipo 10 arquivos lá de teste, a tua tabela vai ter 40 linhas, porque ela vai ter que ter os 10 arquivos, os testes para os 10 arquivos e cada um testa 4 escalonadores. Ela vai ter 40 linhas, tá bom? Aí você pode até separar em 2 tabelas, tá? Você fala, pega né, para não, enfim, para caber na página, enfim. Mas deu para sacar o que vocês têm que fazer. E aí faça 4 gráficos, um para cada uma das últimas 4 colunas, então um gráfico para cada uma dessas coisas aqui, ó. Então um gráfico para retorno, um gráfico para resposta, um gráfico para espera e um gráfico para troca de contexto. E aí em cada um desses gráficos você vai comparar os 4 escalonadores, tá? Então, o eixo horizontal vai ser o arquivo de entrada. Então, você vai falar assim, ó, eu tenho esses 10 arquivos de entrada, e aí, tipo, vai ter lá o eixo vertical, por exemplo, no gráfico do tempo de retorno médio, o eixo vertical vai ser o tempo de retorno médio, e o eixo horizontal vai ser as instâncias, né? Aí, tipo, você vai ter lá, ó, o escalonador tal, né? Para esse arquivo, né? Você vai desenhar lá a curva, né? O gráfico lá. Aí, tipo, um azul lá para um escalonador, vermelho para o outro, enfim. Você vai fazer a tua arte lá, certo? E para ficar um pouquinho mais bonitinho, ó, em cada gráfico, tome por base o escalonador que se saiu melhor na maioria dos testes, tá? Considerando o parâmetro de comparação mostrado no gráfico. Então, tipo, o tempo de retorno é uma coisa que a gente quer minimizar, certo? Então, tipo, o melhor escalonador é o que tem o menor tempo de retorno, né? Então, tipo, você vai falar qual o escalonador que deu o menor tempo de retorno. Ah, foi o, sei lá qual, o shortest job first, sei lá qual. Ah, então eu vou tipo ordenar na ordem do shortest job. Quando eu olhar para o gráfico do shortest job first, ele vai ser crescente, ó, ele só vai tipo subir, certo? Porque senão fica tudo muito embolado, tá? Tipo, os gráficos ficam tipo subindo e descendo, tudo embolado, fica tipo nebuloso demais. Então, pelo menos um deles vai ficar só subindo, tá? E aí, tipo, e esse que só tá subindo é o que, tipo, na maioria dos testes ganhou dos outros, tá? Aí os outros não, os outros vão estar subindo e descendo, né, eventualmente, tá bom? E aí você vai fazer isso para retorno, resposta, espera e troca de contexto. É claro que, né, tem o round robin, por exemplo, provavelmente é o que vai ter maior troca de contexto aí, né? Tem umas coisas que são mais previsíveis, né? Beleza, gere um arquivo em formato PDF, tá? Se você não seguir esse formato, eu vou descontar uma nota aí de você. É porque é ruim de abrir, tá, pessoal? Às vezes vocês mandam um arquivo do Word, sei lá, eu não tenho Word, eu uso Linux. Aí eu vou abrir aqui, fica tudo fora da formatação. Então, gera um PDF, tá? Aí você vai colocar os nomes dos integrantes da dupla, vai colocar a tabela e os gráficos, tá bom? Não precisa escrever um relatório, nada. Só coloca a tabela e os gráficos, beleza? Então, ó, pessoal, é tranquilo, tá? De fazer isso aí, tá?
Aí é claro que assim, tá, pessoal? Pensa numa estratégia, tá? Se você tipo, tá achando que tem muita coisa para fazer, você não é obrigado a tirar 10 na matéria, certo? Então pensa numa estratégia. Você fala, ó, eu vou implementar, tipo, vou fazer tudo o que o professor falou, mas só com o escalonador first come, first served. Aí você vai ficar, a nota vai ficar ruim, né? Se você fizer um escalonador só. Mas aí você fala, não, deixa eu tentar fazer primeiro pro first come, first served, que é o escalonador mais fácil de implementar. Aí depois fala, o segundo mais fácil de implementar é o round robin. Então implementa o round robin. Aí tipo, se você fez o first come, first served e o round robin, fez tudo certinho, bonitinho, cara, você já pode ganhar um cincão, tá bom? Tipo, já falo para vocês, ó, se funcionar tudo certinho, se fizer as tabelas, os gráficos, só fez esses dois escalonadores, pode ficar com um cincão, tá bom? Então, monta a tua estratégia. Você fala, não quero tirar 10, eu quero tirar 7, sei lá. Então, pega lá o escalonador que você acha mais difícil e não faz, entendeu? Eu só tô dando dica porque às vezes, tipo, sabe, vocês acham que é muita coisa para fazer e aí acaba não fazendo nada e acaba ficando com zero, né? Ou acaba tentando fazer tudo, mas faz tudo errado. Então, assim, vai fazendo certo. Então, fala, primeiro eu vou fazer isso. Vou fazer só o first come, first served. Faz certo. Conseguiu, tá certo. Vai pro round robin, né? Tá certo. Vai pro shortest job first, que é não preemptivo, né? Acho que o mais difícil aqui é esse aqui, né? O shortest remaining time first, que é preemptivo, né? E o shortest job first é não preemptivo, né? E o remaining time é preemptivo. Então, o escalonador preemptivo é mais difícil de implementar, né? Porque são mais situações que pode haver troca de contexto. Então, tipo, aí se você fizer, tipo, só não fizer esse aqui, eu vou descontar pouca nota, vai? Eu costumo fazer isso, assim, quando a parte mais difícil do trabalho é que eu desconto menos nota. Então, tipo, sei lá, vai ficar com 8, vai, se você não fizer esse aqui, fizer os outros 3 e fizer tudo certinho, fica com 8, né? Então é isso, pessoal. Se vocês não forem fazer o trabalho todo, faz desse jeito que eu tô falando, tá? Vai fazendo pedacinhos mais fáceis, fazendo certinho, aí vai indo pros mais difíceis. Capricha na apresentação, tá? Não vai fazer aquelas tabelas ridículas, aqueles gráficos lá mal feitos. Faz tudo bonitinho, tabela bonitinha. A minha tabela tá meio feia, né? Eu não tenho uma corzinha aqui bonitinha e tal. Então faz uma tabelinha um pouco mais bonitinha. As legendas aqui, ó, os títulos aqui das colunas eu botei assim meio rapidinho aqui, fiz marromeno, né? Mas então, tipo, faz o gráfico ficar, a tabela ficar bonitinha, o gráfico bonitinho e tal. Isso aqui eu já falei. Depois, gere um arquivo zip contendo os códigos fonte. Só o ponto Java, tá? Não vai botar ponto .class lá, tá? Então bota todos os pontos Java lá e bota o teu PDF. Aí zipa e aí você vai mandar um arquivo só, que é esse zip, contendo o PDF e os códigos Java. Beleza? O EP é para fazer em Java, tá, pessoal? Até porque eu dei para vocês o código Java. Se você for fazer em outra linguagem, você vai ter que implementar toda a parte que eu dei para você em Java. Se você quiser fazer em Python, por exemplo, toda a parte que eu fiz aí em Java você vai ter que fazer em Python. Aí, tipo, se você de repente fizer alguma coisa errada, o negócio não vai se comportar do jeito que era para se comportar. Então, tipo, vamos fazer em Java todo mundo, tá bom? E aí você vai submeter esse zip até o dia 31/10, tá bom? Apenas um dos integrantes deve fazer a submissão, tá, pessoal? Isso aqui é importante, tá? Se os dois fizerem a submissão, aí às vezes eu sem querer eu acabo corrigindo 2 vezes o mesmo trabalho. Eu até fico às vezes indignado porque eu acho que um cara colou do outro, né? Eu tô olhando um trabalho e falo, nossa, mas eu já vi isso aqui, né? O cara colou, aí eu vou ver, puta, é a mesma dupla que submeteu, né? Então uma pessoa só submete, tá bom? Aí, tipo, o cara que submeteu, faz um print da tela e manda pro outro cara da dupla, pro cara ver que você submeteu, tá? Pro cara conseguir dormir à noite sossegado, tá bom? Porque às vezes os dois submetem para garantir, né? Então não façam isso, tá? Um só submete. E aí o que submeteu, você manda pro outro, pro teu parceiro, manda lá, ó, o arquivo que eu submeti é esse aqui. E ó, aqui na minha tela, ó, a confirmação que foi submetido mesmo. Beleza, pessoal? Bom trabalho. Divirtam-se. E mandem dúvidas lá no Whats.
Abraços. Tchau, tchau.